A situação nas estradas em Mato Grosso depois da decisão da Justiça Federal para que a PRF desbloqueie rodovias. Chuva ajuda a controlar os incêndios no Pantanal. E idosos de um abrigo em Várzea Grande recebem a dose de reforço da vacina contra a Covid. A partir de agora, no MT2. Olá, boa tarde, quase boa noite. Apenas um trecho da BR-163 em Mato Grosso continua interditado por manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Rodoviária Federal cumpriu a decisão da Justiça Federal que determinou a liberação de pelo menos uma das faixas no trecho administrado pela concessionária no estado. Na BR-163, os manifestantes liberaram a rodovia nos trechos de Sinop, Sorriso e Nova Mutum. Em Lucas do Rio Verde, o trecho segue interditado. A Polícia Rodoviária Federal foi responsável pelo cumprimento da decisão da Justiça de que pelo menos uma das faixas da pista fosse liberada para a passagem de ônibus, caminhões com cargas perecíveis e vivas, ambulâncias, carros de passeio e veículos oficiais. A concessionária que administra um trecho da BR-163 no estado foi quem solicitou à Justiça a proibição do bloqueio total da passagem de veículos. O argumento é que a interdição da rodovia prejudica o trânsito e a segurança dos motoristas. A concessionária tomou esse posicionamento para garantir principalmente o abastecimento e a segurança, que em alguns pontos estava correndo um pouco de risco de ter colisão traseira ou até mesmo as pessoas tentando desviar desse tipo de bloqueio, parar igual faixa de domínio, por exemplo, e causar algum tipo de transtorno ou acidente. Em Matupá, o trecho interditado não é administrado pela concessionária. Hoje, os manifestantes se recusaram a liberar totalmente a rodovia, mesmo após a negociação com a PRF, mas deixaram pelo menos uma faixa livre para o trânsito. Os bloqueios começaram na terça-feira, feriado da Independência, quando manifestantes trancaram trechos de rodovias federais em Mato Grosso. Em Sinop e Sorriso, o principal reflexo foi a falta de gasolina e etanol em alguns postos de combustíveis. Os consumidores formaram filas para abastecer. E em Sinop, um posto suspendeu o atendimento porque não tinha combustível nas bombas. E agora há pouco, o trecho da BR-070 em Várzea Grande voltou a ser interditado pelos manifestantes. Nas regiões do Araguaia e no sudeste do estado, houve pontos de bloqueio em alguns trechos de estradas e rodovias federais durante o dia. Em Querência, os manifestantes ocuparam 2 pontos, próximo ao aeroporto e em frente ao Parque de Exposições. Caminhões e carretas eram conduzidos até os pátios de postos de combustíveis. Na BR-070, saída de Primavera do Leste para Cuiabá, veículos de carga não passavam. A BR-070, trecho que corta em Campo Verde, e a BR-158, que liga Barra do Garças à Água Boa, também tiveram bloqueios parciais. Na MT-130, sentido Primavera para Natinga, veículos com cargas não perecíveis eram impedidos de seguir viagem. Os protestos são de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Pedem, entre outras coisas, a saída dos ministros do STF, o que é inconstitucional. Já a principal rodovia federal da região sudeste para o abastecimento do estado e o transporte agrícola segue liberada desde ontem. De acordo com a Polícia Militar, na MT-130, manifestantes mantêm o bloqueio parcial da pista sentido Paranatinga. Na BR-070, próximo a Campo Verde e Água Boa, a mobilização permanece. Já em Barra do Garças, a manifestação foi encerrada. Em Tangará da Serra, manifestantes mantêm o bloqueio na MT-358 em uma das entradas da cidade. A Carol Lynch tem as informações. O bloqueio parcial começou ontem à tarde e chegou a ser interrompido durante a noite, mas recomeçou hoje às 6 horas da manhã. Somente carros de passeio, ambulâncias, cargas perecíveis e ônibus com passageiros têm permissão para passar. Entre os manifestantes estão os transportadores autônomos, empresas de cargas, agricultores e comerciantes, todos apoiadores do presidente Bolsonaro.
E 3 pessoas da mesma família morreram hoje em um acidente na BR-163, próximo a Nova Mutum. O acidente envolveu 2 carretas. Com o choque, os veículos pegaram fogo. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, um caminhoneiro conseguiu escapar das ferragens antes da explosão. Já o casal e um bebê de 11 meses que estavam na outra carreta de cor vermelha morreram no local. Eles eram de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um dos veículos transportava papelão e o outro milho. As causas do acidente serão investigadas. A perícia esteve no local, retirou os corpos e encaminhou para exames de identificação. Deputados estaduais aprovaram em primeira votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Havia a expectativa da inclusão de aumento salarial para algumas categorias, mas o texto aprovado foi do jeito que o governo enviou, sem nenhuma mudança. Apesar de estar oficialmente na pauta do dia, tinha deputado acreditando que a votação da LDO seria adiada. O suspense foi mantido porque a sessão desta quinta-feira começou com alguns minutos de atraso e poucos parlamentares no plenário. Alguns deles estavam no Palácio Paiaguás, sede do governo, onde havia uma reunião com o governador. Quando chegou, o tom do líder do governo era de negociação com os deputados. Tem que buscar uma balança disso aí, tem que buscar o equilíbrio de tudo isso aí. É o que nós estamos tentando buscar em reuniões periódicas, inclusive no Palácio e aqui dentro da Assembleia Legislativa. Toda essa mobilização aconteceu por causa das emendas de deputados que previam reajustes salariais para algumas categorias. Servidores da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo foram até a Assembleia pressionar os deputados. O problema é que o governo não aceita colocar no orçamento uma obrigação de reajuste salarial. O deputado João Batista apresentou 2 emendas nesse sentido que foram rejeitadas nas comissões da Assembleia e já sabia que estava difícil convencer o governador e a base governista. Se não tivermos os votos da base do governo, não tem como aprovar. A oposição são apenas 6 deputados e a gente precisa de maioria simples. Outra questão em pauta é a RGA, Revisão Geral Anual, que repõe o poder de compra que os salários perdem com a inflação. Na LDO, o governo fez a previsão de garantir 5,05% para o ano que vem. A base governista acenou aumentar para 6,05%. Mas o deputado Lúdio Cabral defende que o percentual seja definido pela inflação real. O Estado tem arrecadação suficiente para assegurar a recomposição das perdas inflacionárias de todos os servidores públicos, de todos os poderes. No fim das contas, o governo conseguiu o que queria. Depois de muita articulação, a LDO foi aprovada em primeira votação sem nenhuma mudança ao texto original que foi enviado aqui para a Assembleia. Pelo acordo, deputados que pretendiam defender a inclusão de emendas que foram rejeitadas nas comissões vão poder fazer isso na segunda votação, que pode acontecer já na semana que vem. A seguir, Várzea Grande começa a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid para idosos. O Ministério Público Estadual pediu ao Judiciário a aplicação de multa contra o prefeito da capital por não cumprimento da decisão judicial que determinou o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais agora em setembro. Ao vivo, a Bárbara Fava traz as informações para a gente. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Segundo o promotor Miguel Sliesarenko, o prefeito de Cuiabá estaria atrapalhando o cumprimento dessa decisão judicial de reaberturas das escolas. Estaria usando a má-fé. Ainda de acordo com o Ministério Público, há meses o município de Cuiabá vem sendo provocado a planejar o retorno gradativo e seguro das atividades presenciais na rede pública para reduzir os prejuízos na aprendizagem dos alunos. O promotor também destacou que pela 3ª semana consecutiva, Cuiabá está na classificação de risco baixo para a Covid. O Ministério Público pediu a extensão da multa à secretária municipal de Educação, com possível afastamento do cargo caso não cumpra
a decisão em 5 dias. A Prefeitura de Cuiabá emitiu uma nota dizendo que segue as orientações do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid e que o retorno das aulas presenciais só será feito depois da imunização total de 100%, dos profissionais da educação aqui na cidade, e que esse retorno das aulas presenciais está previsto para o início de outubro. A Prefeitura ainda disse que solicitou à Justiça a reconsideração dessa decisão judicial e que está aguardando a manifestação. Luzimar. Muito obrigada, Bárbara. E como a gente viu, a Prefeitura de Cuiabá decidiu manter o retorno das aulas híbridas, com parte dos alunos em sala, para o dia 2 de outubro. Já tem quase 1 ano e meio de atividades presenciais suspensas na capital. E durante esse período, mães de crianças que estudavam nas creches tiveram que parar de trabalhar fora de casa. É só os filhos tirarem um cochilo que a Rafaela corre para deixar o material de trabalho organizado. Ela é manicure e atende em casa desde o ano passado. A mudança foi praticamente obrigatória por causa da suspensão das aulas presenciais das creches em Cuiabá. Eu estava trabalhando num salão. Aí a minha menininha que fica na creche de 2 anos, ela ficava numa creche filantrópica. Aí, quando começou a pandemia, ela saiu da creche e eu continuei trabalhando no salão. Eu ia um dia sim, um dia não, então aos sábados, que a minha mãe ficava com ela para mim. Só que aí a dona do salão falou que se fosse para mim só ir ao sábado, para ela não compensava. Aí eu saí do salão e fiquei cuidando dela em casa. Essa é a Valentina, que agora está desenvolvendo as atividades da creche em casa. Fala. A mãe acredita que ajuda, mas não substitui uma aula presencial. Porque ela ia interagir mais, né? Porque em casa é diferente. Você passa um vídeo, eu mostro para ela, ela vê, dança, canta e eu envio para a escola. Com a suspensão das aulas presenciais nas creches, a sala de aula foi levada para dentro da casa de várias famílias. Pais se transformaram também em professores e muitos tiveram que deixar de lado o emprego. Um desafio que só está sendo superado com muita dedicação. Quando dá um tempo para mim, dá um tempinho, quando esse aqui dorme, aí eu ensino um, a outra minha filha ajuda a ensinar o outro. E aí vai, né? São 4 filhos que a Elisângela tem. 2 estão matriculados na escola e 1 na creche. Mas esse aí, o Isaac, não conseguiu uma vaga. Aí eu fico assim, né? Desempregado, não consigo creche, não consigo, os outros não podem ir para creche porque nessa pandemia tudo parado, né? Não posso trabalhar. A expectativa da Elisângela, da Rafaela e de outras mães é com a retomada das aulas presenciais. A coordenadora de ensino da Secretaria de Educação de Cuiabá explica que as escolas estão nos últimos preparativos. Um detalhe é a vacinação completa dos mais de 7 mil servidores. 90% já tomaram a primeira dose. E agora estão no processo de receber a segunda dose. E aí teremos mais 15 dias, né, que é para completar essa imunização, e aí culmina com dia 4, a gente retornando às nossas atividades na Rede Municipal de Ensino de Cuiabá. E agora vamos aos dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 14 mortes por Covid. No total, já são 13.599 óbitos pela doença aqui em Mato Grosso. Mais de 506 mil pessoas que tiveram Covid já se recuperaram. Isso significa mais de 96% do total de casos. Mato Grosso já registrou mais de 526 mil casos de Covid, foram 817 novos casos de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública voltou a cair, está em 37%. Hoje, são 328 leitos pelo SUS disponíveis aqui no estado. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado uma média diária de 698 casos de Covid nos últimos 14 dias. Queda de 25,5% em comparação com as 2 semanas anteriores. A média móvel de óbitos está em 13 mortes diárias, queda de quase 41% nas 2 últimas semanas. Várzea Grande antecipou o planejamento do Ministério da Saúde e começou hoje a aplicação de dose de reforço da vacina contra a Covid para idosos acamados que moram no Lar São Vicente de Paulo. Pelo menos 100 idosos vivem aqui no abrigo.
A maioria tem mobilidade reduzida ou perdeu totalmente a capacidade de levantar da cama para tarefas básicas, como banho, por exemplo. Esses idosos já foram imunizados contra a Covid-19 no início do ano com a Coronavac. Hoje, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde começou a triagem médica e os idosos receberam a terceira dose de reforço da vacina da Pfizer. A gestão municipal também autorizou a aplicação da terceira dose em todos os idosos acamados e com dificuldade de locomoção que moram em Várzea Grande. Eles serão vacinados em casa. De acordo com o município, essas doses estavam estocadas. E assim que o Ministério da Saúde enviar novas vacinas exclusivas para o reforço, os idosos acima de 70 anos, aqui de Várzea Grande, já serão convocados. Vai ter uma programação a partir do dia 15. Não precisará de cadastro, até porque já no nosso controle, no nosso site já tem a primeira e a segunda dose. Será feito um chamamento por faixa etária de acordo com o que virá a disponibilidade da vacina. Em Várzea Grande, 80% da população já recebeu pelo menos uma dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19. O secretário de Saúde lembra ainda que para avançar na vacinação, o município adotou agora o Sextou da Vacina, que é um mutirão que será realizado toda sexta-feira, das 8 da manhã até a meia-noite, no ginásio Fiotão, que fica no centro da cidade. Acima de 18 anos, qualquer cidadão que por um motivo ou outro não se vacinou, basta ele comparecer, não precisa sequer ter cadastro, ele será cadastrado, vacinado no mesmo local. E ainda o plantão da segunda dose para aqueles que perderam, compareça e também será atendido. Em Rondonópolis, idosos com mais de 90 anos começam a receber a dose de reforço da vacina contra a Covid a partir de amanhã. O secretário municipal de saúde explica como é que vai ser feita a distribuição das doses. Então, você que já tem 6 meses da primeira dose poderá procurar os nossos postos de vacinação nos locais indicados pelo município para tomar a sua terceira dose, é o seu reforço. É muito importante que você se imunize com essa terceira dose. E também a vacina que será aplicada são as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, ou Janssen, ou Pfizer, ou AstraZeneca. A seguir, chuva no Pantanal ajuda a controlar incêndios na região e os estragos causados pelas queimadas em Jaciara. A criação do 13º salário para os vereadores tem gerado polêmica em Rondonópolis. A nova remuneração começa a ser paga neste ano. O assunto é polêmico e divide opiniões. Eu acho que não tem necessidade. Ele já tem um salário bom para eles ir se virando, né? Não sou de acordo. Para mim, deveria trabalhar mais do que ganhar mais. O projeto de lei que autoriza o pagamento do 13º salário aos vereadores de Rondonópolis é de autoria dos 21 parlamentares. Segundo o presidente da Câmara, o benefício não é ilegal e tem a aprovação do Tribunal de Contas do Estado. Várias câmaras do estado já pagavam o 13º e nós mantivemos o nosso suspenso até que tivesse um acordo do tribunal. Nós fomos comunicados do acordo do tribunal e aí entendeu-se que é um direito e eu poderia instituir, inclusive, de forma administrativa. Eu coloquei em votação por uma questão de zelo. Atualmente, os vereadores de Rondonópolis recebem salário no valor de R$10 mil e uma verba indenizatória também no mesmo valor. Com mais esse benefício, o 13º salário passa a ser pago aos vereadores em dezembro de cada ano. O projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. O Observatório Social, que acompanha a aplicação do dinheiro público, pediu cópia do projeto de lei. Ele é um projeto legal, ele pode ser um projeto legal, mas é um projeto imoral, porque ele está aprovando mais uma conta para o Legislativo em meio a uma pandemia, em meio a uma crise financeira muito grande. Uma conta que é só de benefício próprio dos vereadores. 9 municípios mato-grossenses decretaram situação de emergência por causa da seca. De acordo com a Defesa Civil de Mato Grosso, 4 tiveram os decretos reconhecidos. São eles: Chapada dos Guimarães, Tangará da Serra, Alto Taquari e Jucimeira. E outros 5 estão com procedimento em andamento: Cáceres, Jaciara, Guiratinga, Barão de Melgaço e Arenápolis.
com a situação de emergência reconhecida, é possível conseguir ajuda financeira estadual ou federal para reduzir os impactos. E bombeiros continuam monitorando o Parque Dona Lucinha, em Jaciara, que teve a vegetação destruída pelo fogo. As investigações vão apontar se as causas desse incêndio são criminosas. O porco-espinho quase perdeu a cauda, consequência do incêndio que durou quase 10 dias no Parque Municipal Dona Lucinha, em Jaciara. Na Associação Ecológica e Meioambientalista, animais procurando ajuda têm aparecido com frequência. Vai demorar muito tempo, eu acho pelo menos uns 10 anos, para que se reestruture de novo toda aquela biota bentônica que nós tínhamos, tanto na nossa mata como nos córregos que banham aqui o nosso bosque. São pequenos córregos, mas ajuda muito na manutenção da vida. O fogo que começou no último dia 29 foi controlado. Bombeiros seguem monitorando os chamados braseiros, pedaços de árvores que podem estar queimando por dentro. No meio de agosto, a gente já estava tendo vários focos de incêndio na região do parque aqui. E esses incêndios eles acabaram ficando maiores, né? E aí as equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando já tem um bom tempo, o mês de agosto quase que todo aí nessa região dos incêndios. Os quase 60 hectares do Parque Municipal Dona Lucinha que foram queimados estão assim, nas cinzas e carvão. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita é que sejam criminosas. A Defesa Civil de Jaciara tenta descobrir o tamanho do prejuízo causado pelo fogo. Infelizmente, a maioria dos incêndios nós temos dados como criminosos, né? A gente vem mapeando todo o setor, né, para que a gente possa também alimentar o sistema da Defesa Civil via governo federal. Estamos passando agora por uma seca extrema nas comunidades rurais, nós temos que dar o apoio a eles, levando agora, fornecendo caminhão-pipa para que essas comunidades possam ter água para poder beber. Os animais também estão sem água, né? E muitas vezes, por conta das queimadas, ainda precisamos dessa água para poder conter as chamas. E a tão esperada chuva veio. Na Grande Cuiabá foi uma chuva fraca durante a madrugada. E no Pantanal tem chovido desde ontem, o que ajudou a controlar os focos de incêndios na região, inclusive no Parque Encontro das Águas. Olha só o vídeo que nós recebemos nesta tarde do coronel da reserva Paulo Barroso, que coordena o programa de Brigadas Pantaneiras do SOS Pantanal. Chegou o melhor bombeiro do mundo, do universo, Pedrão! Valeu, Pedrão! Valeu, São Pedro! Chuva no Pantanal! Como é que é, galera? Como é que é, galera? Às sextas-feiras, a gente acompanha aqui na tela da TV Centro-América o Mais Agro. E a Kátia Krieger conta pra gente alguns destaques da edição de amanhã. Oi, Kátia, boa noite. Olá, Luzimar, boa noite. No Mais Agro desta sexta-feira, vamos falar de sustentabilidade. Um sistema que junta lavoura, pecuária e floresta, tudo numa mesma área. O resultado? Com sombra e água fresca e bom pasto, os animais engordam e a produtividade geral da fazenda aumenta e a natureza agradece. Nós conseguimos produzir mais, né, sem precisar aumentar a nossa produção, nossa produtividade, sem precisar abrir mais áreas, né, sem precisar desmatar mais. Respeitando a lei. Se tem que desmatar, desmata dentro da lei. E falando em produtividade, antes de semear a terra, tem todo um preparo desse solo. É aí que entra em cena a calagem, ou seja, quando se aplica o calcário. Ele vai ajudar numa melhor absorção do adubo que vem depois. E Mato Grosso é destaque na produção de calcário. Aqui estão instaladas 37 indústrias. E estamos no período da safra do calcário. Os detalhes eu te conto no Mais Agro, que vai ao ar amanhã, sexta, às 6 da manhã. Convite feito? Eu espero você, porque o agro é gente e gente é mais agro. O MT2 termina aqui e hoje o Jornal Nacional também começa mais cedo, às 10 para as 7. Uma ótima noite para você. Tchau, pessoal.